Olá, eu sou o Fábio Ricota. Eu recebi uma pergunta lá no Insta que eu achei muito massa. Eu falei assim, cara, não vou ficar desenhando pequenininho lá no Insta. Eu vou responder no vídeo no meu canal. E a pergunta foi, Ricota, qual que é o organograma de uma agência digital? Existem vários momentos, então, primeira coisa de tudo, você tem que entender que a agência é dividida em momentos. Eu li um artigo recentemente muito massa sobre Giving Away Your Legos, eu postei no Instagram. Foi o Alan, cofundador da QCanto, que passou esse artigo para mim, por conta de um treinamento que eu fiz lá da Resultados Digitais, que ele ministrou. E ele passou esse artigo de uma executiva que trabalhava no Facebook e que cresceu o time dela de 30 para mais 750 pessoas em um ano. É incrível, assim, bizarro, tipo um rápido crescimento. E ela identificou várias fases. Eu fiquei assim, paranoico nesse sentido de, cara, existem fases da empresa, tudo mais, não sei o que. Eu consegui identificar dentro, até num tamanho um pouco menor, ao invés de 30 até 750. Eu separei em 3 fases, eu vou falar depois da última fase. Eu viro aqui o flipchart e aí a gente fala da última fase. Mas existem fases na jornada de cada um, e lá dentro do meu grupo no Telegram, que inclusive eu vou deixar aqui no descritivo um linkzinho para você poder entrar no grupo do Telegram, eu perguntei qual era o tamanho do time das pessoas, né? Então muitos responderam que eram o urgência, né? Então até vou escrever aqui início, você é uma urgência, então é só você, então não tem muito o que falar, o organograma é uma pessoa. Só você e fim de papo. Você que faz tudo, você é o administrativo, é o financeiro, é o operacional, é o atendimento. Enfim, você tem que fazer todo o controle e não tem muita jogada. A segunda parte maior de pessoas que responderam, no percentual ali de respostas, eram até 5 colaboradores, né? Até 5 pessoas dentro do time. Aqui você começa a ter algumas complexidades, né? Depende muito do perfil do founder, né? Do fundador ou da fundadora, do que ele quis administrar, porque tem fundadores que vão mais para a linha da gestão e linha comercial e outros que vão mais para a linha operacional e acabam delegando a parte comercial. Até 5 pessoas, normalmente, tá? Vou até fazer uma separação aqui. Você tem um fundador que ele possivelmente acumula funções de vendas, o financeiro. Normalmente até 5 pessoas você tem uma distribuição em uma camadinha mais ou menos assim, onde você coloca pessoas na linha do operacional. Então às vezes tem um designer, às vezes tem um programador, tem um analista de mídia, é sempre um pessoal atrelado dessa forma. No máximo, às vezes você consegue uma pessoa para fazer o administrativo para você. Então sai o lado do financeiro, né? Então vou riscar aqui como se não existisse o financeiro e tem um braço de uma pessoa aqui que faz conciliação bancária, a parte toda fiscal, tributária, falar com contabilidade, enfim. Então você cortaria talvez esse braço aqui, né? Essa linha, você adiciona uma pessoa nessa frente e o empreendedor, né? A pessoa que fundou a empresa, ele vai ficar bem mais ligado a vendas e ele vai ficar fazendo a ponte aqui, né? Essa ponte aqui é importante com o time operacional, fazendo um pouco de gestão de projetos. Normalmente se organiza dessa forma. Mais uma vez depende da escolha do fundador, mas eu tô aqui apontando para você o que eu acredito que normalmente acontece, né? Então vou separar aqui, ó. Esse passo aqui é fundamental para acontecer, para você conseguir escalar a sua empresa. Você começa a ter braços, vamos dizer assim, administrativo, então possivelmente você tem uma pessoa de financeiro, administrativo, né? Pessoa que cuida ali de cobrar os clientes, fazer o pagamento de salários, pagamento de contas e tudo mais. Nessa linha você possivelmente já tem, ou deveria ter, um profissional de RH. Eu recomendo um profissional de RH a partir de 10 pessoas, cara, vale muito a pena o investimento, vai te poupar várias horas. Ainda nessa linha aqui, possivelmente você já vai ter uma pessoa, pelo menos um assistente, uma assistente de vendas. Pelo menos isso, tá? Você já vai ter essa pessoa aqui dentro. Ou uma ou 2 pessoas que dependem, e aí eu vou falar da minha história da mestre, dependem possivelmente, vou botar aqui mais uma vez essa figura aqui icônica que pode ser você ou não, né, como gerente de projetos. Porque aqui está talvez a grande sacada. Você tem às vezes clusters de pessoas, você tem grupos, dependendo do seu serviço. A minha empresa é uma agência de marketing digital, beleza, você vai ter grupos de design, de mídia, de SEO talvez, né? É uma agência de edição de vídeo, talvez você tenha um time de design e o pessoal de vídeo em si.
aqui dentro, é uma produtora, né? É uma produtora de sites, então vou ter o desenvolvedor, vou ter o designer, vou ter o programador voltado a SEO, sei lá, ou de plataforma, vou ter pequenos subgrupos aqui. Mas essa figura aqui, o gerente de projeto, é o que realmente faz o pilar funcionar, né? Quando a gente tinha lá a Mestre por volta de 15 pessoas, eu não era essa pessoa, a gente tinha uma pessoa que centralizava já a Mestre, e eu ficava realmente numa posição um pouquinho mais separada, ligado ao time de vendas. Minha opção foi ficar dentro, mais voltado ao time de vendas e trabalhando em alguns projetos estratégicos. Então essa jogada, às vezes aqui, que você se vê numa hierarquia superior, você na verdade está acumulando até funções como operacional. Tá? Então, por muito tempo eu trabalhei em projetos de clientes que estavam aqui na Mestre, eu fazia, sei lá, análise, eu fazia relatório. Além de fazer vendas, eu também fazia parte do operacional, estava com a galera lá trabalhando em alguns dos projetos. Obviamente, se você for o perfil que você está mais para uma linha operacional, a tua tendência é ser esse gerente de projetos. Só que aqui começa a entrar numa linha mais tênue, onde se você é o gerente de projetos, você basicamente não vai ter tempo para vendas. Então você vai ter que ter um time de vendas mais estruturado. Ou você abre mão da área de vendas ou você vai ter que abrir mão da área de projetos. Aqui realmente vai ser uma escolha que se você ainda não fez, Ricota, eu tô com 14 pessoas, eu consigo fazer os dois. Na verdade, você tá atrasando o crescimento da sua agência. Por quê? Porque você não largou nenhuma das duas frentes, não delegou nenhuma das duas frentes e não tem pessoas aqui que possam fazer o negócio escalar, porque você tá dividindo o tempo entre os dois. Aqui para mim são duas funções completamente distintas. Quem vende e quem gera os projetos tem que ser pessoas completamente distintas, tá? Então, esse é um cuidado que você precisa ter. Agora vamos para um cenário onde o que eu considero como cenário ideal, o jogo que a gente está jogando. O que a gente visualiza? Basicamente hoje um cargo de CEO, então o meu objetivo aqui é dar a visão e ter uma linha mais administrativa, né? Vou botar mais administrativo, mas eu vou botar um leve toque de finanças aqui dentro, para onde a empresa está indo, com quais produtos, estamos fazendo a linha certa para ser a melhor empresa daqui 5 anos, tá? Então essa é a visão minha como CEO. A administração e financeira é mais, estamos fazendo isso de forma com que a empresa tenha lucro e ela consiga continuar andando daqui para frente, porque se ela não tiver lucro, a empresa quebra e não adiantou nada a visão pode ser bonita, mas se não tiver dinheiro ali, que é a nossa gasolina, a gente não vai longe, pelo contrário, o carro quebra, a gente para. Vou botar um segmento aqui, que é uma camada, né, de uma pessoa no financeiro. Então, pelo menos uma pessoa dedicada completamente no financeiro. E hoje nós temos 2 pessoas no RH. Então, a Mestre tem quase 60 colaboradores, então nós precisamos hoje em dia de 2 pessoas. Até 40 pessoas você vai aguentar ter um RH só, mas depois o jogo começa a ser brutal. É um crescimento exponencial da demanda em cima do RH. De entrevista, recrutamento, de desligamento, de problemas no dia a dia. Então você vai precisar de uma pessoa voltada, né, o que a gente chama de mais DP, Departamento Pessoal. Então vai cuidar das burocracias e aqui o RH propriamente dito, mais na linha próximo de feedback, você vai ter uma linha de recrutamento, enfim, são mais aspectos aqui voltados ao contato com pessoas e aqui voltados mais a processo. Outra linha que a gente começa a entrar nas áreas. Então hoje, se você for ver aqui na estrutura da Mestre, a estrutura basicamente é dividida por setores. E isso aqui é um jeito da Mestre de fazer, não necessariamente a sua realidade. Mas a gente tem setores, então setor de SEO, setor de conteúdo, setor de mídia, setor de inbound, setor de lançamento, enfim, cada frente é um setor. Tem agências que trabalham com células. Tá? Então, às vezes uma célula consegue fazer tudo o que o cliente precisa. Sei lá, célula verde, célula azul, célula laranja. Cada uma das cores, né, que seria um grupo de pessoas, ele tem todas as habilidades necessárias para entregar um projeto para um cliente. É um estilo diferente do que a gente pratica. No meu modo de ver, não tem certo e não tem errado. É o que você prefere, a cultura da sua empresa que define. Bem um olhar distante assim de futuro, eu acredito que o modelo híbrido é o melhor para as agências. Não só de setor, mas seria uma mescla de setor mais seriam tipo células assim, tá? Então é uma mescla, no final das contas, eu acredito como futuro. Hoje eu só faço a linha do setor. Na linha de lançamento a gente veio pela linha híbrida, depois eu comento no finalzinho para você. Então eu tenho essas figuras que hoje são os meus gestores, essas pessoas são responsáveis que os projetos andem, sejam entregues, que os clientes estejam recebendo o que a gente se propôs a receber e que cuidem que as pessoas estejam
satisfeitas, que estejam batendo suas metas, que estejam correndo atrás dos seus objetivos de vida e que estejam com a orientação correta de como se desenvolver aqui dentro da Mestre. Então esses dois lados precisam caminhar juntos, senão dá problema, tá? Sempre que faltar um dos dois lados vai dar problema. Recentemente nós implementamos o modelo de carreira em Y, então a gente tem um coordenador para cada uma das frentes, não são todas as áreas que tem os dois coordenadores, mas como uma linha de organograma eu tenho que dizer para você, é um possível a carreira em Y. E deixa eu fazer aqui, que senão eu vou esquecer. Tem a área de vendas também, tá? Que é um segmento completamente separado, onde a gente tem o coordenador aqui e tem um grupo de pessoas aqui embaixo desse coordenador, tá? Só para você ficar claro. Então vendas é uma frente totalmente separada e eu como CEO não me envolvo mais em vendas. Por mais que eu possa pensar, não, eu como CEO eu poderia vender melhor que qualquer um de vendas. Sim, eu tenho uma cultura mais afim, que fui eu que desenvolvi o produto, eu ajudei nos dias de hoje montar o produto como é feito, eu consigo enxergar os principais gaps, tenho um conhecimento técnico, mas eu não tenho o tempo necessário que todo mundo tem. Então, na escala, o time vende muito mais do que o que eu venderia. Então é mais prudente você passar e terceirizar e delegar e passar o seu conhecimento para o time de vendas do que você ficar falando, eu sou melhor que outra frente da empresa. Pelo contrário, você tem que estar sempre soltando aí todas as suas informações para capacitar o time, porque a médio e longo prazo eles vão fazer melhor que você. Então nessa linha da coordenação, tem o técnico aqui, chama de técnico, e o outro é projetos e pessoas. Tá? Então, o coordenador técnico ele é responsável por ajudar as pessoas a se desenvolverem mais, tirar os entraves técnicos dos projetos, e o de projetos e pessoas ele tem que ajudar aquela pessoa a se desenvolver como ser, no comportamento, e que os projetos dela estejam em dia. Basicamente isso, tá? Foi isso que a gente adotou dentro da Mestre, não tem certo, não tem errado, é o que a gente adotou. E aí debaixo dessa galera, a gente tem uma galera aqui que faz operacional no dia a dia, tá? Então, em cada área a gente tem essa linha. Acaba sendo uma camada de gestores, uma camada de coordenadores e a camada do time que ficaria trabalhando os analistas. Esse é o modelo que a gente tem. E aí você pode falar assim, Ricota, onde é que fica o atendimento? O modelo da Mestre, esse aqui é o modelo da Mestre. Não existe o atendimento, tá? O perfil, o grupo de atendimento. O que você pode entender é que o atendimento em algumas agências, ele vai estar como uma área separada. Poderia ter a mesma linha com coordenadores e tal, grupo de pessoas atendendo aqui e etc. Eu vou botar aqui atendimento. Ele pode ser uma área paralela, que é a área onde você pega e troca informações com o cliente, faz o fluxo de informação com o cliente. Para o quê? Para você desafogar essa área operacional. Então, num possível crescimento da Mestre, uma frente bem prudente que eu poderia fazer é crescer uma área de atendimento, ter um grupo de profissionais de atendimento para que o time operacional não fique saturado pelos contatos com o cliente. O que eu ganho e o que eu perco frente às duas linhas? O que eu ganho? Escala, porque o time é menos bombardeado pelas informações do cliente, mas ao mesmo tempo eu perco profundidade, eu perco o techniquez, que é um dos grandes diferenciais da Mestre. Eu ainda não fiz esse movimento porque um dos grandes diferenciais da Mestre é a gente ter profundidade no que a gente diz. Então a gente tem propriedade para dizer e falar para o cliente tudo sobre o projeto, porque eu não tenho essa camada de atendimento. É o jeito certo? Não sei, é o nosso jeito, é o jeito Mestre de trabalhar. No nosso jeito, a gente faz dessa forma, né, sem o atendimento, mas eu acredito que a médio e longo prazo isso aqui seja necessário para o crescimento da empresa, tá? Pode ser que daqui 2 anos você me veja falando, olha, uma coisa que mudou completamente a Mestre foi fazer atendimento. Hoje eu não tenho clareza, eu acredito que esse modelo foi o melhor, foi o que nos trouxe até aqui, mas possivelmente esse modelo aqui seja o que vai realmente ajudar. Reforçando só a área de vendas, também tem um coordenador aqui, e o time de vendas aqui embaixo, tá? Os vendedores aqui embaixo. Hoje essa é a organização da Mestre, esse é o organograma da Mestre. E aí eu queria dizer para você o que eu faria se eu fosse você, se eu estivesse começando uma agência agora. Qual que seria o modelo ideal de um organograma para você começar? Quem são as pessoas? Isso eu dei num workshop e eu achei muito massa, tá? O que você poderia fazer para ter um organograma sadio e ficar em uma posição mais estratégica em curto prazo, com algumas contratações. Então você vai começar como você, somente, né? Então você, obviamente vai começar por você, se você for um empreendedor. A primeira pessoa que você deveria contratar depois que você começou, então, tô lá tocando os projetos e tal, não sei o que e tudo mais, todo mundo começa, não, vou contratar o cara técnico. Errado. O primeiro colaborador que você deveria contratar é um vendedor. Porque o maior problema da escala
é porque você não tem dinheiro para conseguir ter novas pessoas. Então a primeira coisa que você deve agregar na sua célula é um vendedor. Por quê? Porque aí você desafoga o seu espaço com a área de vendas. Ah, Ricota, mas se ele vender mais, como é que eu entrego? Aí, paralelamente, você tem que ter as parcerias. E aí vai ser com freelancer mesmo, vai ser com outra agência, com amigo seu, que não é SLT, é um PJ mesmo, né? Uma pessoa jurídica que vai fazer esse trabalho para você como parceiro. A segunda pessoa que a gente vai contratar é atendimento. Por quê? O atendimento tira o sono de qualquer pessoa. O cliente lá ficar na sua orelha, o cliente perguntar isso, perguntar aquilo e não sei o quê. E aí você vai ter tempo para o quê? Desenhar melhor os seus processos, organizar melhor a sua casa. Que jeito que você gosta, qual é a qualidade que você quer dar no seu produto no dia a dia. Por quê? Porque tem alguém vendendo, tem alguém falando com o seu cliente, você está extremamente focado no seu produto, trabalhando junto com esses parceiros aqui ao longo do tempo. Aí sim, você vai contratar a terceira pessoa para a sua jornada, que vai ser o gestor de projetos. Ele vai lidar exatamente com essa galera aqui, ó. Nesse momento, você saiu completamente, você já virou o CEO. Por quê? Porque você tem uma pessoa vendendo, você tem uma pessoa atendendo os seus clientes e você tem uma pessoa gerindo os seus freelancers, você tem uma pessoa gerindo os seus parceiros, que são outras agências, seus fornecedores, e você simplesmente vai olhar para trás e falar assim, será que eu estou entregando bem? Será que a minha venda está sendo bem? Será que eu estou atendendo muito bem? Aí você começa a olhar a empresa como um todo. E aí, se tiver que adicionar mais pessoas, é a mesma regra. Ponha vendedor, ou seja, venda primeiro, tá? Sempre o vendedor primeiro, depois você adiciona o atendimento. Aí você pode, o gestor de projeto vai conseguir lidar super bem, se você contratar uma pessoa bacana, vai conseguir lidar muito bem com esse pessoal, e aí sim, né, com essa jogada aqui, você chama o pessoal do técnico. Tá? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, é assim que eu criaria a minha agência. Essa é a jogada que você deve criar a sua agência. Você vai ter muito mais liberdade, muito mais organização, muito mais tranquilidade. Você vai poder até mesmo ajudar o vendedor em algumas vendas mais estratégicas, educar bem esse vendedor, adicionar um segundo vendedor com mais tranquilidade, porque o primeiro já está o que a gente chama de rampeado, enfim, ele já está andando muito bem. Talvez até você adicione um terceiro vendedor sem antes mexer o atendimento. Você vai ver, o atendimento, a pessoa que manja de atendimento consegue lidar com o volume de clientes de forma bem tranquila, tá? Então, primeiro vendedor, gera demanda, traz uma pessoa para atendimento para conversar com seus clientes, entregar prazo, coordenar prazo e tudo mais, né? No primeiro momento, fazer um pouco do papel de gerente de projetos. Depois você traz o gestor de projetos, realmente que é a pessoa que vai ver os projetos no dia a dia, vai ver o timesheet ali de tudo, organizar, distribuir as tarefas e negociar com seus parceiros custos, contratações, se a tarefa foi entregue com a qualidade que você esperava ou não. E aí você fica num radar um pouquinho mais elevado. Dá para você escalar completamente sua agência nesse modelo. Ah, Ricota, mas você não tinha falado que você não tem atendimento, que não sei o que? Sim, eu fiz do jeito que eu não sabia. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria começado dessa forma. Então, estou dizendo para você que esse é um jeito mais inteligente de você começar e muito mais são. Eu acho que eu quebrei muita cabeça tentando ir para a linha invertida, né? Vou trazer a galera do técnico, aí eu vou pôr um gestor de projeto e aqui o pau tava comendo. Então faltava projeto para pagar o pessoal, faltava sanidade mental, porque eu estava atuando, atendendo os clientes, para poder passar de um jeito mais educado, muito mais polido para as pessoas, com muito mais tranquilidade. Então, se você puder fazer essa linha aqui, você vai ser muito mais feliz, muito mais tranquilo como empreendedor, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não assina o canal ainda, aproveita para se inscrever e ativa a notificação para você receber sempre que o vídeo estiver no ar. Então toda quinta-feira, 2 da tarde, você recebe esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece de dar o seu joinha, beleza? Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.